Opa, tudo jóia com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cordeiro, do Especialité Educação Continuada, e hoje eu queria conversar com vocês a respeito do lusitropismo. Você sabe o que é o lusitropismo? Você sabe como a gente avalia o lusitropismo pela ecocardiografia? Bom, se você não sabe, fica um minutinho comigo, que depois da vinheta a gente vai conversar. Muito bem, pessoal. Bom, o lusitropismo é uma propriedade mecânica do coração. A gente não costuma usar muito esta expressão, como a gente tem por hábito, por exemplo, usar a expressão inotropismo ou cronotropismo, tá? Mas o lusitropismo é uma propriedade do coração que está relacionada à sua capacidade de relaxamento, tá? Portanto, o lusitropismo está para a função diastólica, vamos dizer assim como o inotropismo está para a função sistólica, ok? Então, nosso bate-papo aqui de hoje vai ser a respeito de função diastólica ventricular, tá? Antes da gente começar a falar como que a gente detecta isso pela ecocardiografia, quais são os diferentes padrões de disfunção diastólica, né? Quais são os métodos que a gente pode utilizar para a detecção ou para a avaliação da função diastólica ventricular, eu achei por bem trazer nesse vídeo alguns conceitos que são bem básicos, mas que vão ajudar a gente a raciocinar nessa disfunção, tá? Nessa avaliação da disfunção. Então, nesse primeiro momento, o que eu trouxe aqui para vocês? A taxa de relaxamento do coração, ela é determinada pela habilidade que o coração tem de recaptar o cálcio intracelular, de pegar esse cálcio de volta que estava lá no complexo actina-miosina, certo? Durante a sístole para fazer a contração. E aí, no momento do relaxamento ventricular, esse coração ele tem que ser hábil para tirar esse cálcio dali de volta e devolver para o retículo sarcoplasmático. Então, quanto maior for a velocidade e a habilidade em sequestrar esse cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático, melhor é a taxa de relaxamento, tá? Então, a gente vai lá nos mecanismos intracelulares, ok? E isso é muito importante, né? Por quê? O que determina a função diastólica? O que determina o relaxamento ventricular? Bom, existem 3 mecanismos envolvidos. O primeiro mecanismo, ele é o mecanismo de contratorção, tá? Então, como assim contratorção? Ora, a gente sabe que o ventrículo ele tem diversas camadas musculares com fibras de diferentes orientações. De tal forma que a sístole ventricular ela se dá de tal maneira que o coração ele se torce como se fosse uma toalha, tá? O que a gente chama de twist ou torção. E essa torção ela se dá, inclusive, de maneira muito engenhosa, da base para o ápice, né? Então, da base para o ápice, exatamente para que haja ou para que seja otimizada a ejeção, ok? Então, veja, existe um mecanismo aí que é passivo, vamos dizer assim, mecânico, em que você tem, quando você pega uma mola e comprime essa mola, quando você solta ela, a tendência dela é voltar à sua posição original. Então, um dos determinantes da função diastólica ventricular está relacionado a essa capacidade de contratorção, de voltar para a posição original. Essa mola, vamos dizer assim, ou essa toalha que se torceu, voltar para a sua posição original. Um outro determinante da função diastólica é a capacidade de sucção que o ventrículo esquerdo exerce.
sucção mesmo. Ele gera pressão negativa, tá? Então, como ele gera essa pressão negativa? Exatamente mobilizando o cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático para que a gente tenha a decontração, vamos dizer assim, descontração do complexo actina-miosina, tá? E isso acontece contra um gradiente celular, contra um gradiente iônico. Então, esse é um processo que, apesar de estar dentro do relaxamento, né? Ele não é um processo passivo, mas ele é um processo ativo, que acontece às custas de ATP, acontece às custas de consumo de oxigênio, tá certo? Então, essa sucção, ela vai gerar pressão negativa, ou vai gerar gradiente de pressão entre câmara atrial e câmara ventricular, exatamente para que o fluxo saia do átrio e vá para o ventrículo. Como a gente quando inspira, por exemplo, né? Então, quando eu inspiro, eu gero pressão negativa e eu tenho que fazer força muscular, né? O mecanismo de inspiração envolve a contração do diafragma, por exemplo, então não é uma coisa absolutamente passiva, tá certo? Então, da mesma maneira que a gente inspira, o ventrículo também na sua diástole, ele suga o sangue, ou ele gera essa pressão negativa por meio deste mecanismo que nós acabamos de falar. E por último, um outro determinante da função diastólica ventricular é a complacência ventricular. Quando a gente fala de complacência ventricular, gente, a gente tem que pensar nas propriedades viscoelásticas do coração, tá? Eu sempre gosto de dar como exemplo para os meus alunos o seguinte: eu posso encher uma bexiga de festa, né, uma bexiguinha normal de festa, que eu consigo assoprar, e eu consigo encher essa bexiga porque ela é bem elástica, ela é fácil de se preencher. Agora, eu não consigo encher uma bola de basquete assoprando, porque uma bola de basquete, ela é rígida, ela é dura, e a variação de volume, inclusive, que ela permite por conta dessa rigidez é muito pequena, né? Porque a bexiga de festa você ainda vai abusando. Bom, se abusar demais, uma hora ela estoura, mas você consegue incrementar volume sem que você incremente demais a pressão, exatamente porque ela tem uma grande elasticidade, tá certo? Já uma bola de basquete é diferente. Mesmo que eu não vá encher com a boca, que eu vá encher com uma bomba, a hora que eu terminar de encher, acabou ali a última bombada que você deu, não dá para você ficar querendo colocar mais. É aquilo que ela permite de volume, é aquilo que ela permite. Ela não tem complacência, ela é rígida, tá certo? Então, a complacência, ela está relacionada a essa propriedade elástica. Um miocárdio saudável, ele tem uma certa propriedade elástica, vamos dizer assim, ele é macio, ele permite acomodar volume sem grande incremento da pressão, tá certo? E aí, gente, uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que fixar, eu trouxe esse slide aqui para vocês, porque eu acho que nesse slide aqui mora o pulo do gato da função diastólica, tá? Então, vamos lá, vamos explicar para vocês aí, o pessoal me acompanha. Essa curva preta aqui, ó, maior, mais grossa que vem aqui, é a curva de pressão do ventrículo esquerdo. E essa outra curvinha que vem aqui embaixo, ela é a curva de pressão atrial, tá certo? Então, o que acontece? Aqui eu tenho a representação esquemática das ondas Z e da onda A. Para quem não lembra muito bem do que a gente está falando, eu sugiro vocês voltarem para o vídeo que a gente falou do diagrama de Wiggers, tá bom? Mas, vamos lá. Então, aqui a gente está exatamente no momento da diástole, certo? O tempo de relaxamento isovolumétrico, vocês lembram, é aquele tempo onde a pressão do ventrículo esquerdo cai, mesmo que eu tenha válvula aórtica fechada e válvula mitral fechada. Por isso é um tempo de relaxamento isovolumétrico.
eu tenho um relaxamento nesse momento do ventrículo, mas eu não tenho alteração de volume. E aí, quando eu tenho a minha primeira fase de enchimento ventricular, que a gente chama de enchimento rápido, e que é responsável pelo enchimento de 70% a 80% do ventrículo, né? Ele contribui com 70% a 80% do volume diastólico final ventricular, eu tenho então a minha onda E. Percebam então que aqui eu criei um gradiente de pressão entre ventrículo e átrio. Quem provocou esse gradiente negativo foi o ventrículo, foi ele que gerou pressão negativa para ele ficar mais negativo do que a pressão do átrio e então eu ter um fluxo que vai de átrio para ventrículo, certo? Ele gera uma diferença de pressão entre átrio e ventrículo porque ele se torna mais negativo ou ele tem uma pressão menor, ele gera uma pressão menor do que aquela que eu encontro no átrio. Então aqui, ó, eu tenho a minha primeira fase do enchimento ventricular. O grande responsável dessa história é o ventrículo. Ele que provocou, ele que gerou diferença de pressão para menos, tá? Ok. Aí as pressões, ele se enche, as pressões elas voltam a se equalizar e a gente entra no momento de diástase ventricular, onde você tem aí no máximo 5% de enchimento ventricular em condições normais ou nada de enchimento ventricular. E aí, no segundo momento da diástole, que é aquele momento em que eu tenho mais um pouco de enchimento ventricular e que está relacionado à contração do átrio esquerdo, né? Então eu tenho aí contribuição de 15, 20% do volume diastólico final por conta da contração atrial esquerda. Aí quem fez isso foi o átrio esquerdo, porque ele gerou pressão positiva em relação ao ventrículo esquerdo. Então ele gera pressão positiva para poder descolar de novo essas duas curvas e aí então eu tenho o fluxo, mais uma vez, do átrio para o ventrículo. Tá certo? Então essas são as 4 fases da diástole ventricular: tempo de relaxamento isovolumétrico, tempo do enchimento rápido relacionado à onda E, o período de diástase, onde eu não tenho alteração de volume exatamente, e o período de contração atrial, que está relacionado à onda A do fluxo mitral, tá? Então, o pulo do gato, ele mora aqui, porque quando a gente for falar de disfunção diastólica, tudo que acontece aqui nessas curvas de pressão. Num primeiro momento, então, é o ventrículo quem suga o sangue do átrio, ele que gera pressão negativa em relação à pressão atrial esquerda. E neste segundo momento é o átrio que gera pressão positiva em relação ao ventrículo esquerdo, tá? Se vocês fixarem bem isso, na hora que a gente for conversar sobre disfunção, vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais claro, ok? Mas vamos continuar então aqui falando sobre a função diastólica como um todo, né? A função diastólica, gente, ela está preservada, eu posso dizer que ela é preservada quando eu consigo encher o ventrículo sob baixas pressões, tá? Para aquele indivíduo e para aquela demanda, né? Então, eu tenho que ter um indivíduo que, se ele estiver sentado ou se ele estiver correndo, ele vai ter uma função diastólica preservada quando o ventrículo dele se enche e mantém, a despeito das variações de volume necessárias, né, do fato dele estar em repouso ou dele estar em exercício, a despeito dessas variações de volume, eu consigo manter baixas pressões, tá? Baixas pressões diastólicas finais, que é quem? A pressão diastólica final está aqui, ó. Então, veja, essa curvinha azul, ela mostra um coração normal, né? Uma curva de volume e pressão, tá certo? Bem esquematizada, né? Porque ela tá bem quadradona, mas enfim. Então, vejam que aqui, nessa fase da diástole, mesmo que eu tenha enchimento ventricular, eu continuo com as pressões ali, ó, baixinhas, pequenininhas.
em torno de 5, 10 estourando, ok? Agora, quando eu tenho disfunção diastólica, para conseguir encher o ventrículo com esse mesmo volume, ou às vezes até menos, eu preciso aumentar as minhas pressões, tá certo? Então, a função diastólica, ela está preservada sempre que eu consigo encher o meu ventrículo esquerdo sob pressões regulares, tá certo? E o que determina, então, a disfunção, uma possível disfunção diastólica? Bom, a gente pode pensar em mecanismos mecânicos ou mecanismos, vamos dizer assim, intracelulares, tá? Bom, em relação à resistência mecânica, eu posso pensar, por exemplo, na hipertrofia ventricular, posso pensar num coração fibrótico, eu posso pensar numa pericardite, porque tudo isso vai coibir ou vai prejudicar o enchimento ventricular por redução da complacência, né? Então veja, se eu tenho um elástico de cabelo, ele pode ser mais fino ou ele pode ser mais grosso. Mesmo que o material do elástico seja o mesmo tipo de borracha, o mesmo tipo de... Se ele for mais grosso, ele vai ser mais difícil, eu vou ter que empregar maior força para estendê-lo do que se ele for mais fino, tá? Então, pensando no miocárdio, é natural que se eu tiver uma parede mais espessa, ainda que ela seja feita do mesmo miocárdio, né, de células miocárdicas do mesmo tipo, é mais difícil da gente conseguir encher. Então, para eu encher isso, para aumentar o volume disso, eu preciso aumentar a pressão que eu exerço para distender essa parede, tá certo? A fibrose é a fibrose, né? Se a gente tem deposição de colágeno, a gente não tem como distender o colágeno por si só, o tecido cicatricial por si só é rígido, né? Ou uma pericardite, se eu tiver um pericárdio rígido, ele também vai impedir o enchimento ventricular, né? Ele também vai ser ali uma força agindo contra, vamos dizer dessa forma. E em relação aos mecanismos fisiopatológicos que podem afetar esse relaxamento ativo, e aí a gente vai lá para aqueles mecanismos intrínsecos, intracelulares, ou que podem afetar a complacência, a gente pode, por exemplo, falar da redução da oferta ou da demanda de oxigênio, né? A gente conversou que, então, o sequestro de cálcio do complexo actina-miosina para devolver lá para o retículo sarcoplasmático, ele depende de ATP, né? Ele é um processo ativo, ele depende de oxigênio. Então, se eu tenho redução do oxigênio, esse processo vai ficar mais lento e esse processo vai se prejudicar, ok? Existe uma diferença entre entre a isquemia por redução de oferta e a isquemia por aumento da demanda, tá? Quando a gente pensa em redução de oferta, a gente pensa num coração isquêmico, sei lá, um coração infartado, por exemplo, né? Num primeiro momento, a redução da oferta, ela prejudica ou ela impacta principalmente a função sistólica ventricular, né? Porque aí você tem geração de metabólitos ácidos intracelular e isso sensibiliza o cardiomiócito ao cálcio, tá? Mas quando a gente tem uma hipóxia por aumento da demanda, aí o meu impacto maior é na função diastólica, tá? E quando que eu tenho aumento da demanda? Sempre que eu tenho aumento do trabalho miocárdio. Na insuficiência mitral, por sobrecarga de volume, né? Numa hipertensão arterial sistêmica, por exemplo, por sobrecarga de pressão. Então, sempre que eu exijo, que eu mexo na minha curva de volume e pressão e aumento a área de trabalho miocárdico, eu aumento a minha demanda de oxigênio. E o aumento da demanda de oxigênio prejudica diretamente a função diastólica, ou principalmente a função diastólica, tá? Muito embora a gente traga a função sistólica e diastólica de maneira separada, por uma questão didática,
naturalmente elas são super interligadas, né, e fazem parte de um mesmo ciclo. A gente sabe, por exemplo, que se eu tenho uma função sistólica prejudicada, ou seja, se o meu ventrículo ele não se esvazia a contento e ele termina cheio, ele terminando cheio, a hora que eu for fazer a próxima diástole, eu vou encontrar então um ventrículo com excesso de volume, né? E isso vai impactar diretamente sobre a função diastólica, porque aí eu tenho um ventrículo cheio com excesso de volume e ainda tenho mais a contribuição atrial. Então, naturalmente, eu vou aumentar as pressões de enchimento desse ventrículo, tá certo? E quando eu falo aqui hipertrofia, de novo, né, que eu trouxe a hipertrofia aqui como um determinante mecânico, mas a hipertrofia também pode ser um determinante por conta de um mecanismo fisiopatológico. Quando eu tenho uma hipertrofia, eu aumento a massa ventricular, então eu aumento também a demanda de oxigênio, né? E fica mais difícil para esse ventrículo todo ser perfundido, a perfusão coronariana fica prejudicada, né? Tanto pelo aumento do volume ventricular, da massa ventricular, eu tenho mais ventrículo para perfundir, como também na hipertrofia, como eu tenho uma alteração no relaxamento, acaba que eu tenho um relaxamento mais lento e isso também por si só já gera hipóxia tecidual. Né? Então, a perfusão coronariana na hipertrofia fica prejudicada. A gente acabou de ver o impacto da baixa oferta de oxigênio sobre o relaxamento ventricular. Tá certo? O que mais que a gente pode falar aqui? Eu acho que eu gostaria de parar por aqui hoje. Então, assim, o que eu acho que é importante ficar é que... lembrei. Sabia que tinha mais uma coisa para falar. Se vocês não assistiram o vídeo de remodelamento ventricular, eu vou deixar o link aqui para vocês, assistam, porque vocês vão ver que, na verdade, uma série de coisas que acontecem no remodelamento, se a gente comparar com esses determinantes aqui de disfunção diastólica, a gente vê que vários deles batem, né? Então, por exemplo, a presença de fibrose, porque a gente sabe que no remodelamento ventricular existe um desbalanço do controle de colágeno, né? De síntese e ação das metaloproteinases, por exemplo, então você tem um acúmulo de colágeno. A gente sabe que existe hipertrofia ventricular em paralelo ou em série, mas enfim. Então, aqui como um causador de resistência mecânica, tá? Muito embora aqui a gente esteja se referindo principalmente à hipertrofia concêntrica, né? Que acontece nas sobrecargas de pressão, tá? A redução da oferta ou o aumento da demanda de oxigênio por aumento do trabalho, né, do ventrículo. Então, vocês vão ver que lá existe uma série de coisas que batem aqui com a disfunção diastólica, tá certo? Então, como é difícil, né, depois que você dá o start da lesão ou da injúria, seja ela qual for, como é difícil você segurar essa bola de neve, a não ser que você tire o agente causal, né? O que nem sempre é possível, tá certo? E aí a minha ideia, então, com esse vídeo é a gente estabelecer o que é o lusitropismo, estabelecer o que é a função diastólica ventricular e a partir daí, nos próximos vídeos, a minha ideia é trazer para vocês o que é que acontece, quais são as fases da disfunção ventricular, o que é que acontece nessas diferentes fases e que recursos ecocardiográficos eu tenho para abordá-las da melhor maneira possível, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você não se inscreveu no meu canal, por favor se inscreva, deixe seu joinha, isso é muito, muito importante para mim, tá bom? Qualquer comentário, por favor, fiquem à vontade para fazer e ative o sininho. Aí da próxima vez que eu postar um vídeo, você vai ser prontamente notificado. Um super beijo e até a próxima, pessoal!